tarde. Visão Plural, edição do dia 20 de março de 2015, hoje dedicada essencialmente à cultura e à música. Para falar sobre música e cultura, nós estamos aqui com duas pessoas que estiveram envolvidas num projeto grandioso. Só para você ter ideia, esse projeto tem 1.404 páginas. Esse livro, Cantatas de Bach, pesa talvez quase 1 quilo ou 1 quilo e pouco. 2,5. 2,5? Olha, já fui corrigido. 2,5 quilos. Bem, estão aqui comigo o idealizador do projeto e a coordenadora do projeto, o José Fernando Pérez, que foi presidente da FAPESP, e também a irmã Elvira Milani, que, quando reitora, apoiou esse projeto pela editora Universidade Sagrado Coração. Bem, vamos começar do zero, como diz o Jack o Estripador. Bem, como é que começou essa história desse livro magnífico que o senhor vai contar em detalhe para que o nosso internauta possa compreender? Bem, esse livro tem uma história bastante singular. Eu fui durante 12 anos diretor científico da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E nessa condição, nós éramos responsáveis pelo financiamento de projetos de pesquisa em todas as instituições do Estado de São Paulo. E eu costumo até brincar porque, à época, a gente financiava viagens de pesquisadores para o exterior, para Nova York, Paris, Roma, mas eu mesmo ficava com a missão de visitar as instituições de pesquisa do Estado de São Paulo. Não viajar? Também viajava, mas viajava muito pelo interior. Ou pela mente dos outros? Pela mente dos outros também, certamente. E nessa condição, por exemplo, em uma dessas viagens, eu fui visitar a Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, que é uma universidade de excelência, um centro de ensino com várias áreas de conhecimento. E fui lá muito acolhido, de maneira muito hospitaleira, amistosa. E na hora do almoço, eu tomei conhecimento que eles tinham uma editora que publicava livros muito interessantes. E muito gentilmente me fizeram um convite. Professor, o senhor teria alguma sugestão de livro para editar, traduzir, que fosse? Bom, sabe, eu sou físico, trabalhar em física e matemática, mas eu deixei nessa hora a minha imaginação viajar, voar. E eu fui aterrissar onde? Eu fui aterrissar dentro das minhas obsessões musicais. Eu adoro música, e dentro das minhas obsessões musicais eu tenho Bach como uma grande referência, e dentro da obra de Bach tem as cantatas de Bach. As cantatas de Bach são mais de 200 cantatas que Bach compôs ao longo da sua vida, e eu usava um livro, que é objeto dessa tradução, cujo autor é um alemão, Alfred Dürer. O Alfred Dürer fez um estudo detalhado de cada uma das cantatas. Veja, são mais de 200 cantatas. Cada cantata ele tinha que analisar o texto que era cantado, certo? A relação desse texto com o evento litúrgico. Porque a cantata tem sempre uma relação religiosa. A maioria das cantatas foi composta para finalidades, para ser cantada durante o serviço religioso. A maioria, não todas. Não todas. Há cantatas chamadas profanas, que eram exatamente seculares, que eram para celebrar aniversário dos príncipes, ou até cantatas muito bem-humoradas. Tem uma cantata muito bonita, chama-se Cantata do Café. Uma cantata que celebra o hábito de tomar café em Leipzig. Então a cantata sempre era antes do credo, uma outra na segunda parte depois da cantata e outra depois do sermão. Exatamente. E depois uma outra que era durante a comunhão. Esse era o andamento das cantatas. A cantata tem uma estrutura muito curiosa, até é muito interessante observar que houve um crítico à época, veja bem, Bach viveu de 1685 a 1750, nós estamos falando de coisas de mais de 300 anos, sabe? Mas já havia um crítico que era muito acerbo em relação ao gênero cantata. Ele dizia, pois é, a cantata é uma obra, ele chamava o termo que ele usou, é um gênero bastardo. Bastardo porque era um mix de várias, era uma colcha de várias formas de música da época. Era assim, então tem uma pequena sinfonia, só para uma orquestra, um coro, as áreas cantadas por solistas ou por duetos, ou em um coral final. Mas
não interrompendo o seu raciocínio, mas já interrompendo, onde entra a irmã Elvira, que era reitora da Universidade... Pois é, quando eu fui convidado para fazer uma proposta de um livro, eu aterrissei exatamente na obra do Al-Faqir. E falei, essa seria uma obra importante para ser traduzida, porque é uma obra que vai ter uma persistência biográfica de muito tempo. É a referência musical, muito importante. Para quem? Para quem estuda música profissionalmente, para quem compõe, para quem quer estudar harmonia, contraponto. Isso em 2002. Em 2002, quando eu era diretor científico da FAPESP. Fiquei na FAPESP em 2005. Né? Então, em 2002, eu fiz essa proposta, que era uma proposta realmente A senhora achou que era uma proposta mesmo ousada, irmã? Eu não estava lá nessa época. Eu fui reitora antes, depois eu saí de lá um tempo e voltei em 2006. Mas nesse meio tempo que surgiu, era a irmã Jacinta Turolo, que era a reitora. E começaram a tradução, né? Pediram a tradução para uma, para outra pessoa, e uma pessoa indicou a outra, até que ficou com a Cláudia Dornenbusch, que é da USP. Só que começaram a perceber que financeiramente era muito caro, né? Uma obra desse estirpe e tal, então, não vamos mais fazer. Aí, em 2005, parou. E retomamos... Aí 2010. Aí eu já estava de novo na USP, em 2010, como reitora. Aí o comitê editorial me disse assim, olha, nós só vamos cuidar dessa obra se a irmã Elvira se encarregar de procurar... O que a irmã Elvira tinha de diferente para poder cuidar dessa obra? Bom, primeiro eu era reitora. Não, isso era uma função momentânea. Momentânea. Segundo, porque eu estava na comissão e eu estava fazendo alguns projetos na linha cultural através da Lei Rouanet. Sim. Aí o pessoal disse, por que você não faz alguma coisa nesse sentido? Eu falei, tá bom, então eu vou fazer um projeto. Aí eu fiz o projeto, foi aprovado pela Lei Rouanet, pelo Ministério da Cultura. Começamos a procurar patrocinadores, mas custou um pouco, porque o interior de São Paulo ainda não conhece bem a Lei Rouanet. Mas aí foi caminhando, tanto que aí nós levamos 6 anos, de 2010 a 2015, entre tradução, revisão, busca de patrocinadores, tudo mais. Quantos patrocinadores vocês tiveram para fazer esse livro? Não tivemos muito, não. Foram mais pessoas assim, amigas que eu conhecia na linha jurídica. Tinha 6 firmas boas de Bauru que estão lá na última página. Então vamos mencionar que merece, quem patrocina coisas sérias, Bebida Fernandes, Pascoaloto, Tudo, Compact e Passani e Confiança. Isso. São esses os patrocinadores de uma obra dessa envergadura. E a editora-chefe que assinava é a professora Valéria Biondo, editora-chefe desse projeto. Agora uma coisa interessante. Para traduzir uma obra dessa especificidade, não é qualquer um. Vocês usaram alguns tradutores. Eu vou, primeiro, a Cláudia Sibili Dorbusch, professora da USP. Depois foi envolvido o Stefano Pascoal. O Stefano Pascoal é doutor em letras e em literatura alemã, especializado em leitura alemã. E músico. E depois, músico também. Depois entrou Marcos da Cunha Lopes Virmont, que esse entrou porque também graduado pela Universidade de Bauru, de música pela Unicamp, docente de pesquisa musical. Além de ser médico. Além de médico. Como é que vocês conseguiram uma equipe briosa, lutando para fazer um projeto dessa envergadura que ele fosse executado nos seus mínimos detalhes, como falava aquele comediante da TV? As duas pessoas mais entusiasmadas pela obra eram o Dr. Pérez e o Dr. Marcos Virmont. Sim. Os dois que queriam a obra de qualquer maneira. E eu, inicialmente, falava não. Um médico e um físico. Exato. Quer dizer, um lunático. Exato. Um lunático e um outro com o pé na terra. E aí começou a briga, ver quem vai fazer e quem não vai fazer. Não, aí como
Cláudia já tinha sido contratada em 2002, aí nós retomamos. Cláudia, você continua? Só que ela estava fazendo a livre docência na USP, estava com muito trabalho, professora. Então ela falou assim, olha, eu vou procurar alguém que me ajude. Aí ela conhecia o Stefano, que era músico e que também é tradutor, os dois são tradutores juramentados. Então ela perguntou para ele, você me ajuda? Ele falou, ajudo. Quanto tempo levou a tradução? 3 anos. 3 anos. 3 anos porque ela não fez assim, sim, direto. Houve intervalo. É. E a adaptação dos termos musicais? Aí quem fez mais essa parte foi o Dr. Marcos, que ele é músico e tal. Então ele fez, praticamente, ele levou quase 1 ano. Tanto que ele me pediu mais tempo, me dá mais tempo, me dá mais tempo, ele falava, né? Nessa revisão técnica. Para a revisão técnica. Mas aí, porque além disso ele era médico, ele é diretor de uma instituição como que chama? Lauro de Souza Lima, que é um hospital ligado à hanseníase. Ele é presidente de uma associação internacional de todos os hospitais de hanseníase. Ele vai para a China com muita frequência. Quer dizer, foi uma obra tirada a forceps. É. Senão, não sairia. Agora, uma coisa interessante. Como o senhor estava dizendo no início, que eu cortei, desculpe, essas obras foram tocadas muito na igreja de São Tomás, na igreja de São Nicolau, não é? Em Leipzig. E porque era o local em que, quando você estava sendo bar, trabalhava. Exatamente, ele foi contratado para ser responsável pela música do serviço religioso. Nessas 2 igrejas. Bem, segundo os entendidos, com essas obras, Bach fez uma síntese das obras da época e antecipou as obras que vieram depois. Por isso que chamam de barroco. O período barroco, na realidade, é a síntese da música do período barroco. Né? Vamos ouvir, então, uma obra de um dos maiores maestros ingleses, John Eliot Gardiner, que é especialista, ele tem 60 CDs gravados com todos os concertos de Bach, todos gravados em igreja. Vamos ver, então, esse material excelente que você pode também obter na internet, outros movimentos, mas essa é uma oportunidade de ouro, já que estamos aqui com os autores desta monumental obra, Cantadas de Johann Sebastian Bach. Vamos lá. Ich mag dich nicht wissen, verworfene Wollust, ich kenne dich nicht, ich will nicht, ich mag nicht, ich will dich nicht hören, ich mag dich nicht wissen, ich will dich nicht hören, ich mag dich nicht wissen, verworfene Wollust, ich kenne dich nicht, ich will dich nicht hören, ich mag dich nicht wissen, verworfene Wollust, ich kenne dich nicht, ich will nicht, ich mag nicht. Too good a music to jettison, so he reuses it. Absolutely. There's nothing wrong with that. But here, it's still a dance, but it's a kind of saraband, but it's Prepare Thyself, Zion. It's greeting the arrival on earth of the infant Jesus. But still quite sensual. It's very still sensual. About cheeks and absolutely fleshy things in a way. Not a church voice, not a church face on. No, quite. There's something more tender and feminine about it. Let's try it. And this time we have woodwinds with us. Here we go. Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
dich Zion mit zärtlichen Trieben, den schönsten, den liebsten bald bei dir zu sehen. Bereite dich Zion mit zärtlichen Trieben, den schönsten, den liebsten bald bei dir zu sehen. Den liebsten, den schönsten, bereite dich Zion mit zärtlichen Trieben. Bereite dich Zion mit zärtlichen Trieben, den schönsten, den liebsten bald bei dir zu sehen. Miraculous thing about music, it can mean anything you want it to, if you phrase it differently, if you interpret it differently, and you can attach different words to it, and yet the basic bones of the structure are still the same, identical in fact. Vocês ouviram agora a cantada 213 e vão ouvir o comentário de José Fernando Pérez, o idealizador do livro, e que é um abnegado por música. Eu diria que é um músico frustrado, um físico que não foi para a música, mas conhece tudo sobre música. Os seus comentários. Pois é, eu não vou comentar a obra, mas eu vou comentar o que o livro diz sobre diz a obra. Diz a respeito, claro. E é típico do que acontece no livro. Então, na realidade, o livro coloca aqui o texto em alemão, que é cantado. Ao lado você vê a tradução, né? Dizer, cuidemos, vigiemos o nosso Filho dos deuses, nosso trono, nó da terra. Então, isso aqui é cantado pelo esse coral que apareceu no começo, certo? E aí vem uma análise, primeiro, do momento histórico que foi contada. Então, a conjuntura que foi produzida. Depois ele faz uma análise da correlação do texto com o evento do ano litúrgico, certo? Então, essas aqui são cantatas que são, na verdade, essa cantada que foi escolhida, ela foi para a corte do príncipe eleitor da Saxônia. Por acaso, é uma das cantatas não religiosas, tá certo? E aqui analisa o texto, e é muito interessante porque na maioria das cantatas que são religiosas, tem uma parte que o texto é extraído do Antigo Testamento, e a segunda parte é do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem textos onde o Deus é um pouco mais ameaçador, enquanto que o Deus do Segundo Testamento é o Deus do perdão e da compaixão. Né? E é interessante porque todas as cantatas têm, em princípio, essa estrutura. E o que é a dificuldade dessa tradução? É isso que eu ia chamar a atenção. Não é uma tradução banal. Por quê? Primeiro, envolve a tradução do texto cantado, que é alemão do século XVIII. Que é muito difícil. É muito difícil. Segundo, é uma tradução de poesia. Certo? O que dificulta ainda mais. Os textos de Bach, eles sempre tinham, o Bach não escrevia o texto das suas cantatas. Ele tinha sempre um poeta que ele usava, certo? Um dos poetas mais frequentes, aliás, chamava-se Salomon Frank, que era Salomon Frank. E o Bach tinha, então a tradução é complexa. Depois, a tradução também envolve conhecimentos religiosos, porque há muitas menções ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, e além de conhecimentos musicais. Né? Então, na realidade, nessa obra é de uma dificuldade maior, e isso explica o tempo que levou. Né? Na realidade, aqui quando você fala que tem 2,5 kg de papel, né? E tem 1.500 páginas, tá certo? Tem um esforço intelectual extraordinário. Não, e além disso tem embasamento de conhecimento profundo que abrange os séculos 17 e 18 e também interpretações posteriores. E é muito interessante também observar que as cantatas, elas que tinham essa correlação com o evento religioso e com eventos que não eram religiosos, a celebração de aniversário de príncipes, elas são um gênero muito especial, porque a maioria das cantatas começa com uma que eles chamam de uma sinfonia. Uma sinfonia é um pequeno concerto para cordas e oboé e alguns instrumentos de sopro, né? E seguido de um coral. O coral, que em geral é sofisticado do ponto de vista harmônico, são fugas, tem um contraponto. Depois tem ainda a parte dos solistas vocais, e depois tem os duetos, e depois tem o coral. Né? Então, todas as cantatas têm essa estrutura, né?
que, tipo, na época alguns autores chamavam de uma colcha de retalhos, mas na verdade é interessante como esse gênero sobreviveu. Ele foi resgatado, você mencionou agora há pouco o John Eliot Gardner, que já acabou de ouvir, e o Gardner fez um esforço no ano 2000, que era o ano de 250 anos da morte de Bach. Ele foi, em cada domingo do ano, ele foi a uma catedral na Europa, cada domingo, levando toda a sua trupe, uma orquestra, um coral. E a logística para isso deve ter sido uma coisa incrível. Você pode imaginar o esforço que foi fazer isso. E nesses domingos ele cantava sempre as cantatas referentes àquela semana do ano litúrgico. Né? E não é o único caso, há várias gravações. Alguns dizem que esse conjunto de cantatas é o maior monumento da música ocidental. A senhora sentiu religiosidade também nessas obras ou não? Sim. Sim. Eu ouvi algumas, eu não sou especialista nenhuma como os 4 que atuaram, mas eu realmente fiquei emocionada quando eu vi algumas. Umas que o Dr. Pérez me deu até um site bonito que tem todas as cantatas e realmente fiquei impressionada. Esse projeto vai ter um desdobramento, não? Vai ser feito um CD com todas as cantatas, alguma coisa desse tipo? Já existe lá provavelmente é da Alemanha, né? Já existe lá na loja Clássicos um conjunto, se não me engano, de 70 e tantos CDs, é uma caixa desse tamanho, com todas as cantatas de Bach. Isso mostra a dimensão. São 60 CDs, só de cantatas. Não é a obra inteira de Bach. Não é obra inteira. Não é obra inteira de Bach, é obra de cantatas. Isso representa mais de 80 horas de música, certo? Claro. Olha, são 16 horas e 30 minutos. Só vamos encerrar esse bloco ouvindo uma cantata, cantata 35. Na volta desse primeiro bloco, nós vamos ter um comentário de José Fernando Pérez a respeito dessa cantata 35. Vocês vão ouvir como fecho desse primeiro bloco. Vamos lá, cantata número 35.
Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Visão Plural de hoje é um grande cabedal de conhecimentos, graças a esse livro que a irmã Elvira Milani teve o prazer de brigar sem que não sairia. E por esse idealizador, o José Fernando Pérez, que é físico, mas viu na música a fuga daqueles problemas tão difíceis da física, quânticas, etc. e tal. E aí, isso aqui, 2,5 kg, as cantatas de Bach, que você pode comprar em qualquer livraria do ramo, pela editora, a editora Sagrado Coração, de Bauru, foi que teve esse empreendimento. Esse empreendimento que teve os seguintes patrocinadores. Eu vou aqui lê-lo, porque faz parte. Confiança, Bebidas Fernandes, Pascolato, Tudor, Compact e Passani. Foram esses que permitiram com que esse cabedal de conhecimento chegasse ao seu dispor. Quantas edições, foram rodadas? 2.000 exemplares. 2.000 exemplares. Pode ir para outra tiragem. Ah, sim. Sem problemas. Não, problema não tem. Bem, vocês ouviram no final do primeiro bloco a cantata número 35. E a respeito disso, o José Fernando Pérez vai contar um pouco a diferença dessa cantata para que vocês viram no primeiro bloco também, logo no início do programa. Vamos lá. Essa cantata que vocês acabaram de ouvir tem uma estrutura que é talvez a mais frequente. Começa com uma longa peça orquestral, você pega um concerto, né, onde ali você vê um órgão tocando e você vê os oboés tocando e as cordas, e sem nenhuma participação coral. É aquilo que chama a sinfonia da cantata. Sinfonia da cantata são exatamente essa parte que envolve só a orquestra e que é muito comum. E essa cantata 35 em particular, e eu convido os telespectadores a buscarem no YouTube, coloquem lá BWV 35. Aliás, repita, BWV? BWV, letra B, letra W, V. BWV é o índice Bach, Bach Werkverzeichnis, é o índice da produção de Bach. Então, BWV 35 ou qualquer outro BWV que você queira ouvir, você coloca lá no YouTube e você vai aparecer uma
coleção de gravações para você escolher. Certo? E aí você pode saborear cada uma dessas cantatas. Então, na verdade, o BWV 35 é uma cantata que tem essa característica, ela tem 2 sinfonias. Porque, como você falou no começo, algumas cantatas tinham 2 partes. Uma parte era tocada antes do sermão e outra parte tocada depois do sermão. E nessa cantata em particular, a segunda parte começa com uma outra sinfonia, igualmente linda. Né? Sempre lindo. Sempre lindo. E esse é um texto muito bonito que fala que os espíritos estão perturbados das pessoas por verem tantos milagres e tantas coisas bonitas que Cristo estava fazendo. Mas essa irmã é uma irmãzinha da onde? Olha, a irmã, esse projeto, é importante ressaltar isso. Um projeto desse tipo não acontece sem um campeão. Você tem que ter um campeão à frente do projeto. Não o Silvio Santos. Não, é um campeão mesmo. Na verdade, você tem as pessoas que executaram, alguém que deu a ideia, como eu. Então, é uma produção de atores. Essenciais. E o seu é o prefácio. Além da ideia, é o prefácio. O prefácio, eu vou contar depois a história do prefácio. Mas esse livro só chegou ou não chegou, isso aqui só existe, senhores, porque tem uma figura obstinada da irmã Elvira. Uma figura maravilhosa, doce, mas firme. Ela combina essas duas competências. E eu digo a ela com muito carinho, falo, irmã Elvira, a senhora é uma freirinha do capeta. Me conte um pouquinho da Universidade do Sagrado Coração, que as pessoas talvez não conheçam. Como é a universidade, onde fica, quais são os empreendimentos básicos da universidade? A Universidade do Sagrado Coração é situada em Bauru, interior de São Paulo, a 300 e poucos quilômetros da capital, e ela já existe há 61 anos. Começou como faculdades pequenas e agora ela já é uma faculdade de médio porte, tem mais de 40 cursos. Inicialmente nós pesávamos bastante os cursos na área de humanas e gradativamente passamos para as áreas tecnológicas e da área da saúde. Então as 3 áreas estão bem evidentes na nossa universidade. Hoje a universidade está muito bem conceituada, não só na região, mas nós temos alunos também de fora que vêm com esse programa, com o projeto como chama? Sem Fronteiras. E temos de vários países do exterior também lá. Atualmente temos graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Quantos alunos vocês têm? 7 mil. 7 mil alunos. 7 mil alunos. E é uma universidade mista? Sim. Mista. Sim. Agora fala um pouquinho da senhora. A senhora é paulista? Não, eu nasci em Curitiba, pertinho de Curitiba, Paraná, mas vim para São Paulo com 18 anos, e daí fiquei praticamente a minha vida entre Bauru e São Paulo. Em Bauru sou até considerada cidadã bauruense, né, pela cidade, e atualmente estou mais nessa linha um pouco desse projeto ainda, e estou atuando com 2 projetos na linha missionária, que é em Maputo e Haiti. Então eu já fui algumas vezes nesses 2 lugares. E esses projetos de Maputo e Haiti, a senhora, que tipo de projetos serão? São 2 escolas, pequenas escolas para crianças de 3, 4 e 5 anos de idade, em áreas paupérrimas, e que são conduzidas pelas nossas irmãs. Claro, com Haiti com a ajuda de pessoal de lá, e Maputo também, com nativos. Mas eu estou me ajudando a fazer um projeto assim na área da construção dos 2 lugares, para que as crianças possam pelo menos estudar um pouquinho. A senhora nunca é religiosa da família? Da minha família, sim. E a senhora teve os pendores religiosos cedo? Bem cedo. Com 18 anos eu já estava no convento. Hoje, atualmente, já estou no convento há mais de 60 anos, tenho 82 anos de idade. A senhora está com 82 anos? Sim. Onde é que a senhora deixou essas idades por aí? Perdeu no caminho? Perdi no caminho. Perdeu no caminho? Perdi no caminho, mas estou bem contente, bem feliz. E não só atuando numa linha de primeiro mundo, mas atuando também numa linha de terceiro mundo. Agora, a Sagrado Coração pertence aos carmelitas, não? Não. É uma congregação religiosa fundada por uma mulher, o nome dela era Clélia Merloni, italiana, e já no ano de 1900 ela veio para o Brasil, mandou irmãs para o Brasil, irmãs italianas, que começaram a desenvolver a instituição aqui. Nós temos
35 colégios em todo o Brasil e temos hoje nós chamamos a Sagrado Rede de Educação, que está numa linha assim muito bonita, muito grande no sentido de unificar as nossas escolas e ter uma linha dorsal que realmente ajude as pessoas, no caso as crianças, adolescentes e jovens, a realmente serem pessoas completas, né? Pessoas integrais, cristãs, cidadãs do mundo. Perfeito. Agora eu quero saber um pouquinho do Zé Fernando Pérez. O senhor é paulista? Eu sou de Santos. De Santos? Santos. E é o único físico da família? Eu sou o único físico da família. A família é composta por que tipo de profissões? Bom, minha mãe era música, certo? Ela era professora de piano. Daí vem a minha raiz musical. Certo? Meu pai era engenheiro civil, formado na Politécnica, e eu vim estudar em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e fiz física, né? E fiquei com o professor, sou professor aposentado, estudo de física, e aí fiquei como diretor científico da FAPESP durante 12 anos, e aí eu saí da FAPESP para criar uma empresa de biotecnologia para desenvolvimento de drogas para tratamento de câncer. Qual é o nome da empresa? Recepta. 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 Que trabalha em tecnologia contra o câncer. Contra o câncer. Nós desenvolvemos novas drogas inovadoras realmente. E essa empresa está em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. E o senhor fez essa empresa com empresários brasileiros e com uma parceria, começou com uma parceria com o Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, que foi parceiro da FAPESP, uma parceria institucional, que depois se transformou numa parceria também, uma relação individual, minha com a liderança do Instituto Ludwig. E aí eu arranjei investidores brasileiros, em particular o senhor Juvelino Mineiro, que é um produtor de gado bovino, e que eu conheci por meio da FAPESP, porque ele cofinanciou um projeto de Genoma do Boi, e também o Dr. Emílio Odebrecht, que teve uma visão de financiar esse projeto, porque ele... Baiano que morreu há pouco tempo. Não, está vivo. O Emílio, o filho. O filho, quem faleceu foi o pai, o Norberto. Norberto Odebrecht faleceu. Olha, vamos voltar agora. Nós estamos com duas figuras ímpares aqui, eu não podia perder a oportunidade, não é só cantata, eu quero saber um pouco da vida, eu sou curioso, como todo jornalista, então eu queria saber a vida dos dois, né? Agora vamos voltar à cantata. Segundo o Pascoal o secreto, que é o Pascoal, não, é o Stefano Pascoal, que é um dos tradutores, a obra, o livro tem três fases distintas. Primeiro, análise musical das cantatas. Depois, numa linguagem profundamente técnica. E segundo, sobre a história e apreciação de cada uma das cantatas através da menção ao vocabulário técnico musical e também no estilo complexo literário. Isso permite com que haja uma visão ampla. Eu complementaria que tem também a análise esses textos são textos da maçonaria religiosos. Do século XVI e XVII. E muitos deles são textos compostos, alguns baseados em hinos compostos por Lutero. Quer dizer, a raiz religiosa. Um detalhe interessante que foi chamado a atenção aqui, que Bach era luterano, quem está investindo nesse projeto é uma instituição católica, e fará dia 31 de março 330 anos do nascimento de Johann Sebastian Bach. Então, que nasceu em 1685. Essas são umas coincidências maravilhosas. O que falou da parte de Bach, desse ecumenismo da obra de Bach é interessante. Tem uma peça de Bach que não é uma cantata, chama-se a Missa em Si menor, mas que é, na realidade, um corte e cole de cantatas. Bach fez pegou trechos de cantatas e compôs uma obra-prima chamada Missa em Si menor. Sim. Essa Missa em Si menor, ela foi composta para ser tocada, uma missa católica. E é interessante por que isso? Porque Bach morava em Leipzig, que era um centro luterano. Mas a capital da Saxônia, onde estava Leipzig, era Dresden. E Dresden, o príncipe eleitor de Dresden, era também rei da Polônia e havia se convertido ao catolicismo. Então Bach queria ser compositor da corte e mandou uma missa católica, uma verdadeira obra-prima. Perfeito. Bem, vamos ouvir mais uma cantata, agora a cantata número 38, para análise posterior de José Fernando Pérez e também da irmã Elvira Milani, que sempre dá o seu pitaco aqui e acolá. Então, cantata número 38, às 16 horas e 48 minutos. Vamos lá.
Bem, vocês viram agora, ouviram a cantata 38 e nós vamos deixar para que o José Fernando Pérez faça um comentário sobre, intrínseco sobre essa cantata e as suas nuances, já que todas elas têm uma história muito interessante e diversificada. Essa cantata é uma cantata baseada a primeira parte dela é baseada num salmo de Davi, um salmo muito famoso. Ele vai até comentar um pouco depois sobre isso, chama-se De Profundis Clamavi, em latim, né? Das profundidades do Senhor, eu apelo, né? Eu vi, ouça a minha angústia. E é uma cantata muito bonita e é importante, e foi na realidade baseada, é uma chamada cantata do tipo coral, que é baseada em corais, que o Lutero compôs uma coleção de hinos para serem cantadas. E essa é uma das cantatas baseada num dos hinos compostos por Lutero, né? Na verdade, isso mostra também um papel importante que a música tinha dentro da liturgia luterana. O seu comentário qual é? Não, o que eu falei, que ele falou em latim, a tradução é: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi a minha voz. É um salmo muito conhecido, bastante rezado, até hoje mesmo, em vários momentos litúrgicos, né? Então é um dos salmos bem conhecidos e muito amado, né? O pessoal gosta. Eu estou vendo aqui um comentário do material que eles me trouxeram e outros que eu pesquisei, e diz aqui que a cantata do café, a de número BWV, essa é a orientação do José Fernando Pérez, que você deve, quando você quiser ouvir alguma cantata, você vai BWV, e aí você acha, bota um número, como elas são muitas, você tem de 200 a 300 até achar as cantatas. A 211 é uma ópera cômica e aborda com humor os hábitos do consumo do café no século XVIII. O que o senhor pode me dizer a respeito disso? Essa é uma cantada muito interessante e mostra também a versatilidade de Bach. Bach compunha para a igreja, mas ele é uma pessoa bem-humorada. É uma pessoa que se relacionava com o mundo onde ele estava, certo? E entendia, de forma irônica, inclusive, o contexto ético, moral e social. Então, por exemplo, a cantada do café, ela se refere a esse hábito que já estava arraigado na sociedade em Leipzig, do consumo de café. E o consumo é descontrolado, né? Então, ele conta a história de uma moça que está viciada no consumo de café e que o pai, inclusive, diz que não vai trazer para ela um namorado, tá certo? Se ela não desistir do vício, certo? Ela fala que desiste do namorado, mas não do vício. Ela acaba dando um baile no pai. Bem, vamos ouvir agora a cantata número 61, que, segundo o José Fernando Pérez, é uma obra da melhor qualidade. E com ela nós vamos depois voltar. São 16 horas e 55 minutos, e quem está nos vendo está vendo que nós estamos fazendo a divulgação de um livro que foi lançado outro dia, aqui em São Paulo, dia 17 de março,
que terá outro relançamento, logo, logo, se você quiser. Esse livro quanto custa? R$100. R$100 por 2,5 kg de alcatra, ou de conhecimento que você pode ter. Alcatra para o cérebro. Alcatra para o cérebro. E para a alma. Para a alma também. 2,5 kg de alcatra para a alma, que você pode obter na Cultura, na Livraria da Vila, onde você for, dar de presente e ficar ao mesmo tempo acompanhando na internet, através do BWV, a cantata que você escolha. Aí você vem aqui no livro, vê o que diz o livro e pode mergulhar na construção dessas cantatas. Vamos agora ouvir a cantata 61. Bem, nós ouvimos a cantata 61 e agora os comentários abalizados de José Fernando Pérez, que não é maestro, mas conhece profundamente as obras. Essa cantata é uma cantata muito especial, porque ela celebra o primeiro dia do ano litúrgico, o primeiro domingo do Advento. E na realidade, essa cantata não foi composta em Leipzig, porque em Leipzig, durante o Advento, não havia música na igreja.
assim como na Quaresma, o Advento era um período de recolhimento, de reflexão, mesmo que fosse de alegria pela chegada do Senhor. Né? Eu não sou religioso, mas estou apenas... Mas conhece tudo. Então essa cantada tem uma estrutura maravilhosa, que vocês veem cada uma das vozes, uma depois da outra, isoladamente, cantando o mesmo texto. Agora, e cantando uma música composta por Lutero. Nun kommt der Heidenlein. Agora chega o Salvador da humanidade. Tá? Com uma intensidade muito forte e depois em seguida por uma fuga onde essas vozes se misturam. É uma obra realmente que nos transporta para uma outra dimensão de espiritualidade. Bem, nós vamos falar agora um pouco sobre a origem dessa obra. O autor nasceu, o Alfred Dürer, nasceu especialista do século, um dos maiores especialistas em obras do Bach. Ele também escreveu Paixão segundo São Mateus, é o autor dessa obra, e nessa obra que aqui está sendo, Cantatas de Bach, ele vê os aspectos teológicos, históricos e analisa profundamente as fontes. Ele é tão meticuloso que demorou muito tempo para editar essa obra, que foi lançada em Kassel em 1971, que atingiu um público muito grande e que depois no Brasil, em 2002, começou a se tornar um projeto com o idealismo desse homem e com o empreendedorismo dessa senhorita que está aqui, a irmã Eugênia. Então, nós vamos agradecer a presença desses dois, lembrando que essa obra só foi possível pelo trabalho dos tradutores, a Cláudia Sibili Dorbosch, mestre em letras e língua alemã pela Universidade de São Paulo, pelo Stefano Pascoal, doutor em letras também, atualmente é também ligado a poetas e poetisas alemães, e também o Marcos da Cunha Lopes Irmão, que é doutorado em música pela Unicamp, que também participou desse empreendimento. Um empreendimento a 5 mãos. O empreendimento custa R$100 para você obter, para o deleite da sua alma, do seu conhecimento, que esses dois que estão comigo aqui tiveram o prazer de se dedicar e conseguiram patrocínio graças à Lei Rouanet e permitindo a você que pudesse ter acesso a esse mergulho no conhecimento humano e também na obra de Johann Sebastian Bach. Se você quiser conhecer um pouco mais, lê esse livro. R$100 não vale nada. 2,5 kg de picanha, alcatra... Para o espírito. Para o espírito. Bem, quem quiser convidá-los para palestras, etc., etc., se dirige aonde? Minha vida que sabe essas coisas. E agora? Pode ser... Nós vamos até colocar agora na internet o nome, meu nome, o nome de uma moça que trabalha comigo também lá em Bauru, Sim. Milena. E também, praticamente, nós estamos com o Facebook, Perfeito. que tem também todas as informações. Então a senhora diga qual é. Do Facebook? Do Facebook. www.ascantatasdebach.com. Repita para eles ouvirem. No Facebook nós temos As Cantatas de Bach. Depois, as duas pessoas mais envolvidas para divulgação são eu, que estou... O meu e-mail é elvimil@gmail.com. Repita, Elvimil. Elvira Milani. Elvimil. @gmail.com. É mais sofisticada. É mais sofisticada. Ela é sofisticada, hein? E aí... E a Milena Balduino Sim. É uma funcionária da Universidade do Sagrado Coração. O e-mail dela é milena.balduino Balduino. Balduino, que mais? @usc.br. USC, Universidade do Sagrado Coração. .com.br. Isso. Perfeito. Nós duas temos todas as informações. Agora, o livro já está colocado, já está sendo vendido na loja Clássicos, na Livraria Cultura, na Martins Fontes, nas maiores livrarias. A da Vila, etc. A da Vila ainda não consegui, mas está encaminhado. Mas estará.
Olha, nós tivemos o prazer de receber essa dupla, o José Fernando Pérez e a irmã Elvira Milani, que são responsáveis por uma obra que dá gosto receber, dá gosto conversar. Se você quiser convidá-los, você pode também ver depois no YouTube/AltVTube. Esse programa estará à sua disposição e nós voltamos na próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, Semana Santa. Nós voltamos na outra sexta-feira com Visão Plural. Muito obrigado a vocês, foi um prazer e até lá. Muito obrigado.